Oriente Médio aqui para a América do Sul, peruanos votam hoje para eleger o próximo presidente do país. Neste segundo turno, a escolha é entre Keiko Fujimori, candidata conservadora, e o nome da esquerda, Roberto Sanches. O vencedor será o 9º presidente do país em 10 anos. Luciana Tadeu já está na tela, nossa correspondente para a América Latina. Essa cifra, esse número, Luciana, de 9 presidentes em 10 anos, quase um por ano, mostram o nível de instabilidade política do Peru. A ver se essas eleições, apesar disso, até que têm transcorrido num clima razoavelmente tranquilo em função dessa instabilidade. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, esse turno sim, com algo de calma, mas o primeiro turno, lembrando que foi bem tumultuado, porque no dia das eleições, 12 mesas de votação não abriram, então o órgão eleitoral teve que prorrogar a votação. O resultado demorou mais de um mês para sair. O candidato que ficou em terceiro lugar, Rafael Lopes Aliaga, chegou a falar em fraude, ameaçar com uma insurreição civil, falando que houve uma manipulação aí por parte do organismo eleitoral. O tom é diferente neste domingo. De fato, o órgão eleitoral disse que 100% das mesas eleitorais estão instaladas, ou seja, os eleitores estão conseguindo votar. Chegou a falar na identificação de 90 cédulas que já estavam marcadas e, por isso, 2 fiscais partidários foram presos, mas sem maiores incidentes e rejeitando a alegação de fraude, falando que o sistema eleitoral peruano é confiável. E nessa disputa estão candidatos com políticas totalmente opostas. A gente está falando de Keiko Fujimori, candidata da direita, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que já faleceu quando em vida foi preso por violações aos direitos humanos durante o seu governo. A própria Keiko chegou a ser primeira-dama do pai quando era jovem ainda, depois do divórcio entre o seu pai e a sua mãe. Ela foi parlamentar e essa é a 4ª vez que ela tenta chegar à presidência do Peru. De fato, é o 4º segundo turno do qual ela participa, e hoje de manhã existe uma tradição no Peru de fazer o café da manhã eleitoral, em que os candidatos fazem um café da manhã com sua equipe, com familiares e respondem perguntas para a imprensa. E nesse café da manhã, Keiko Fujimori foi perguntada sobre se esse seria o seu último café da manhã eleitoral e ela disse esperar que sim e que no próximo ela esteja apoiando outro candidato a presidente. Então tem esperança aí de que finalmente chegue a presidência. Mas o que as pesquisas mostram é ela empatada tecnicamente, aí eu falo especificamente da pesquisa Ipsos, que é uma das mais importantes do Peru, mostra ela empatada tecnicamente com Roberto Sanches, que é o candidato da esquerda, candidato que já foi ministro do Comércio Exterior e de Turismo de Pedro Castillo, o ex-presidente peruano que acabou preso depois de tentar dissolver o Congresso. Foi acusado de um autogolpe no Peru, continua preso. De fato, uma das bandeiras de Roberto Sanches é o indulto ao ex-presidente da esquerda peruana, Pedro Castillo, que foi mais um presidente que não terminou o seu mandato nessa última década, e que vai levar, então, essas diferentes saídas de presidente do poder, seja por embates com o legislativo que acabaram no impeachment dos presidentes, ou renúncias dos presidentes, ou ameaçados de impeachment, ou alvos de protestos de peruanos, vai levar que o presidente, o candidato eleito hoje, seja o 9º presidente do Peru a tomar posse nessa última década. Quem sabe colocar um fim nesse cenário de instabilidade que é vivida no Peru e do ceticismo que os peruanos têm com a política, porque esses processos dos últimos anos, as diferentes acusações de corrupção contra os políticos, de fato, Keiko Fujimori chegou a ser presa no Peru, acusada de lavagem de dinheiro, de receber fundos ilícitos para campanha eleitoral. Os peruanos, em geral, têm um grande ceticismo em relação à
à política, às instituições, aos partidos políticos. Isso se demonstra no voto dos peruanos. Então, só para a gente dar um exemplo, Keiko Fujimori no primeiro turno teve 17% dos votos e foi a candidata mais votada. Então, houve muita fragmentação entre os candidatos nos votos dos peruanos e, de fato, os dois primeiros colocados, Keiko Fujimori e Roberto Sanches, não chegaram a 30% dos votos, ou seja, mais de 70% dos peruanos não votaram nesses candidatos e agora vão ter que escolher entre um deles para finalmente, quem sabe, chegar a uma estabilidade política no Peru com o 9º presidente, Yuri, em uma década. Luciana Tadeu, muito obrigado pelas suas informações a respeito das eleições no Peru.